Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém, igreja? Vamos orar, né, para que Deus venha falar através da palavra. Estende a sua mão aqui, igreja. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nós estamos aqui reunidos no Teu nome, na Tua presença, para que o Senhor venha falar através da Tua igreja. Ó Senhor, que a Tua palavra venha ser falada, meu Deus, para este pecador que quer se arrepender do seu pecado. Que o Senhor venha salvar essa vida nessa tarde, em nome de Jesus. Amém? Diminui um pouquinho o barulho do vento ali para não atrapalhar. Amém? A palavra se encontra no livro de Isaías, capítulo 6. Livro do profeta Isaías. Você que tem a sua Bíblia aí na sua casa, quero cumprimentar os irmãos das redes sociais. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida por ter compartilhado e está compartilhando a palavra do Senhor para que almas venham ser ganhas. Amém, igreja? A palavra se encontra no livro de Isaías, capítulo 6. A paz do Senhor a todos das redes do Facebook também, dos grupos do Facebook, que Deus abençoe a sua vida. Amém, igreja? Isaías, capítulo 6. No YouTube também. Das redes sociais, do YouTube e todas as redes. Amém? No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado. O seu manto se estendia pelo templo inteiro, e em volta dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 eles cobriam o rosto, com 2 cobriam o corpo, e com as outras 2 voavam. Eles diziam em voz altas uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o poderoso, Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. O barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com os meus próprios olhos vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Aí um dos serafins voou para mim, segurando com uma tenaz uma brasa que havia tirado do altar. Uma tenaz é uma ferramenta que pega e agarra. Amém, igreja? Ele tocou a minha boca com a brasa e disse: agora que esta brasa tocou os seus lábios, as suas culpas estão tiradas e os seus pecados estão perdoados. Em seguida ouvi o Senhor dizer: quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então respondi: aqui estou eu, envia-me a mim. O Senhor Deus me disse: vai e diga ao povo o seguinte: vocês podem escutar o quanto quiserem, mas não vão entender nada. Podem olhar bem, mas não enxergarão nada. Isaías, faça com que esse povo fique com a mente fechada, com os ouvidos surdos e com os olhos cegos, a fim de que não possam ver, nem ouvir, nem entender. Pois se pudessem, eles voltariam para mim e seriam curados. Até quando isso vai durar? Eu perguntei. Ele respondeu: até que as cidades sejam destruídas e fiquem sem moradores, as casas fiquem completamente vazias e os campos sejam arrasados. Eu, Senhor, mandarei o povo para longe deste país, e as cidades ficarão vazias. E mesmo que fique no país uma pessoa em 10, ela também será morta. Os que restarem serão como o toco de um carvalho que foi cortado. O toco representa um novo começo para o povo de Deus. Amém, igreja? Essa palavra é uma palavra meia difícil de
entender, então a igreja precisa prestar atenção. O Senhor, Ele é o dono do tempo. Ele não precisa das horas, Ele não precisa de minutos. Ele é o dono, Ele é o criador do tempo. Então Ele sabe de tudo que foi feito, e de tudo que será feito, e de tudo que já está sendo feito, porque Ele é o começo, o fim, Ele é o começo, o meio e o fim de todas as coisas. Ou seja, tudo que existe já foi feito e já está feito. O Senhor sabe daqueles que vão aceitar Ele. O Senhor Deus sabe aqueles que nascem e que vão viver aqui na terra e vai aceitar o Filho dele, o Senhor Deus, que é Jesus. Como também sabe aqueles que veio nascer e que também não vai aceitar Jesus. Vai ficar na prática do seu erro, na prática do seu pecado. Deus levanta o profeta Isaías, o primeiro profeta, para falar com os reis da época, na época, lá em Israel, no tempo de Judá. Deus levanta o profeta Isaías no fim da morte do rei Uzias. Esse rei reinou Judá por 52 anos, igreja. Foi um dos que mais reinou. Depois dele foi Manassés, o filho do rei Ezequias, reinou 55 anos. Ou seja, eles reinaram mais do que Davi, que reinou 40 anos, e mais do que Saul, que reinou 40 anos. Eles reinaram mais de 50 anos em Judá, em Israel. Porém, igreja, por que Deus deixou que o rei Uzias vivesse tanto tempo? Deus estava dando uma oportunidade para o rei Uzias, porque o rei Uzias, igreja, ele andava nos caminhos do Senhor. Ele fazia o que era reto, conforme o pai dele fazia. Ou seja, ele deixou Judá, o reinado de Judá, sem adoração de ídolos no templo. Agradou a Deus. Porém, ele não conseguiu, igreja, destruir os postes de adoração dos bosques que o rei Jeroboão construiu no início do seu reinado. Quando Salomão reinou até a sua morte, mas Deus prometeu que quando ele morresse, por conta que Salomão também passou a adorar ídolos, casou com muitas mulheres estrangeiras que adoravam demônios, Salomão, ele pagou pelo seu pecado, e Deus falou que quando o filho dele nascesse, o filho dele não iria reinar o país de Israel. Ele iria ficar somente com duas tribos, que seria Judá e Benjamim. Benjamim foi para o lado dele porque o rei Jeroboão fez do templo de Deus um verdadeiro centro de macumbaria, de saravá, igreja. Então Deus começa a usar o profeta Isaías no ano do reinado do rei Uzias. Só que nessa leitura que eu fiz aqui, que Deus falou com Isaías, o rei Uzias já estava no fim da sua morte, já estava para morrer, já no fim dos seus 52 anos de reinado. O profeta Isaías era um homem de Deus. Ele se achava o santo. Ele via a bagunça que estava lá em Judá. Olha, mulheres de Israel, vocês todas vão pagar pelo crime que vocês estão cometendo. Vocês estão adorando Baal. Vocês ficam aí todas luxuosas, com as suas bolsas, com os seus cintos, perfumadas, com os seus cabelos, mas vocês vão ficar careca. Deus usava a boca de Isaías já para falar com o povo. Mas a verdade é que Isaías ainda, ele não reconhecia que ele também era um miserável pecador até esse momento. Isaías falava com o povo de Israel. Ele já era profeta, ele estava pregando no reinado de Uzias, que já estava perto de morrer, e pregava contra o povo de Israel e o povo de Judá que estava no pecado. Olha, vocês não vão ficar bem não, vocês estão desagradando a Deus, vocês vão para o inferno. Eu queria dizer isso para as pessoas lá. Só que o profeta Isaías, ele não reconhecia que ele também era um miserável pecador. No capítulo 6 que eu li, ele vai ter uma visão de Deus. Ele vê o templo, ele vê o Senhor com as suas vestes brancas cobrindo todo o templo. E ele
possuía um corpo e 2 asas, os anjos que voavam no templo. E o profeta Isaías teve a primeira visão no final do reinado desse rei Uzias, onde Deus vem falar com ele. E Deus pega e fala com o profeta Uzias. Mas antes que Deus fala, o profeta fala: ai de mim que vi Deus, eu que sou impuro de lábios, e o povo de Israel também é tudo impuro de lábios. Ou seja, o povo que estava em Israel, que não adorava Baal, era um povo que não adorava, mas pecava com a boca. O povo falava demais. Ao invés de abençoar, estava muitas das vezes amaldiçoando. Porque muitas das vezes Deus não quer que você pegue e fale para o teu irmão: você vai morrer no pecado, na desgraça. Deus quer usar a sua boca para profetizar para aquele irmão que está no pecado, se converte e se levanta. Então o profeta Isaías, ele tem uma revelação: ai de mim que vi Deus, eu que sou tão pecador. O profeta Isaías, ele passa a ter uma intimidade com Deus. Ele não começa a ver só o pecado do povo de Israel, ele começa a ver o pecado dele. Aí ele fala: ai de mim. E Deus faz uma pergunta: quem eu vou usar para falar com o povo de Israel? Quem eu vou usar para poder levantar esse povo que está caído? Aí o profeta fala: eis-me aqui. Porque o que acontece? Deus pede para que os anjos peguem um pedaço de tição de carvão, já que ele fala que as línguas dele é impuro, os lábios dele é impuro. Então ele fala: anjo, serafim, pega com uma tenaz, ou seja, uma pinça de prensar, pega um tufão de carvão, de fogo, e vai lá e toca na boca de Isaías, porque é isso que impede ele de ser usado por Deus. Então vai lá e limpa a boca dele, porque, igreja, o pecador, quando ele batiza nas águas, não é o suficiente para limpar ele do pecado. Ele tem que ser batizado no fogo, e o fogo é o que purifica o pecador do seu pecado. Então Deus usa o fogo para purificar a boca do profeta, para que o profeta comece a falar que existe salvação. Por isso que o profeta Isaías, ele é chamado de profeta messiânico, porque enquanto ele só profetizava desgraça para as pessoas de Israel: você não tem mais jeito, você vai para o inferno, você está no pecado, você está na vida errada, não tem mais jeito. Depois que os serafins ungem a boca dele com o tição de fogo, de carvão, ele começa a falar de Jesus que vai vir para salvar. Ele é o profeta que fala da vinda de Jesus, que vai salvar o povo de Israel. Deus levanta o profeta Isaías para profetizar que, ainda que o povo vai perecer no pecado, vai ter esperança para esse povo. Ou seja, ele não começa só a pregar maldição, ele começa a pregar que tem jeito. Se Jesus salvar aquela vida, tem jeito. E Deus pergunta: quem eu vou usar para falar de Jesus, da vinda do Messias? Depois que o profeta, ele tem a língua purificada, aí Deus fala para ele: agora seus pecados estão perdoados, Isaías. Vai e fala para esse povo. Então ele fala: eis-me aqui. Só que Deus dá uma ordem para o profeta: vai lá, prega para eles, mas de uma forma que eles não entendam nada. Eles não podem entender nada do que você está pregando, porque se eles entenderem, eles vão ficar com remorso. A Bíblia quer dizer isso, ou seja, não é o verdadeiro arrependimento. Vão ter remorso e vão se voltar a mim, e eu vou ter que perdoar eles. Ou seja, Deus não quer que você aceite Ele porque o que Ele tem para te dar. Deus, Ele não quer que você aceite Ele pelo que Ele tem a te oferecer, um mundo de glória no reino de Deus. Ele não quer que você aceite Ele porque Ele pode te dar uma vida estável aqui nessa terra. Não, Ele quer que você aceite Ele porque Ele é Deus, porque Ele é o Senhor, porque Ele é o Criador do céu e da terra. Então Deus fala para o profeta Isaías: vai lá e pregou para aquele povo, mas de uma forma que eles não compreendam. Com
de pecar, de errar e se converter de uma vez e largar o pecado e ser salvo e morrer e ir para o céu? Por que Deus não queria isso? Não é que Deus não queria, igreja. É que o ser humano, ele é interesseiro. O ser humano, ele só faz uma coisa se ele for ganhar alguma coisa lá na frente. Os que querem Jesus dessa forma não terá salvação. Quando a gente aceita Jesus, a gente não aceita Jesus pelo que Ele tem para nos oferecer. A gente aceita Jesus pelo que Ele é, pelo que Ele fez por nós, aqui, ali naquela cruz. Nós reconhecemos a soberania dEle e aceitamos Ele simplesmente porque amamos. Por isso que é um dos mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua alma, com todo o seu coração e com todo o seu entendimento. Ou seja, Deus não queria que o profeta Isaías pregoasse para aquele povo e aquele povo aceitasse a Deus só porque estava entendendo. Não, Deus queria que eles aceitassem a Deus porque amava a Deus, porque se entregava de fato para Deus, independente se havia mantimento no armário, ou se tivesse gado no curral, ou se tivesse plantação de frutos e colheitas na lavoura. Deus queria que aquele povo o amasse independente do que a pessoa tinha, mas queria que a pessoa amasse o Senhor pelo que Ele é. Por isso que Ele diz que o nome dEle é Eu Sou. Ele diz para Moisés: diga que o Eu Sou vai livrar o povo das mãos de Faraó. Quando perguntarem, Senhor, quem foi que me mandou libertar mais de 6.000 homens das garras de Faraó? Diga que o Eu Sou mandou. Ou seja, o nosso Deus, Ele não é, Ele não foi, Ele não está, Ele é. Ele é em todas as horas, em todos os momentos da nossa vida. E Deus levanta o profeta Isaías, e Deus usa o profeta Isaías numa geração, 4 gerações. O rei Uzias, o rei Jotão, o rei Acás, o rei Ezequias. 4 gerações de reis, pai, filho, neto e bisneto. Deus usa Jeremias para falar que no prazo de 65 anos, Israel não será mais nação, mas será invadida pelos babilônios. E essa promessa de Deus acontece, igreja. Por quê? Pelo pecado que estava acontecendo em Judá. O pecado que estava acontecendo em Israel era muito grande. O povo estava idólatra. O povo deixou de adorar a Deus para adorar imagens feitas por mãos de homens, feitas de madeira, pedra, gesso. E não é diferente nos dias de hoje, né, igreja? Muitas casas você entra e ainda você encontra uma imagem de escultura. Isso é para você ver o quanto Deus abomina idolatria, imagem de escultura. Pode ser que você não tenha uma imagem na sua casa, você não tem nenhuma figura de um santo que você considera santo na sua casa, mas você idolatra seu filho, você idolatra seu marido, você idolatra sua casa, você idolatra o seu carro. Isso para Deus é uma idolatria. Por que, igreja? Eu quero explicar para vocês. Deus teve propósito na vida do rei Uzias. Ele reinou 52 anos. Manassés, 55 anos. Mas por que, igreja? Eles estavam procurando agradar a Deus. O rei Manassés foi um dos piores reis. O Manassés foi o pior rei que a Bíblia vai dizer que Deus não perdoou o rei Manassés. Por isso que destruiu o povo e levou o povo para a Babilônia. Porque o rei Manassés fez de Israel um verdadeiro centro de saravá. Matou muitas crianças inocentes. Pegava as crianças vivas e tacava no fogo e oferecia aquelas crianças, igreja, para os demônios. Então, a Bíblia vai dizer aqui em 2 Reis, capítulo 24, que Deus não perdoou. Eu vou ler aqui rapidamente.
2 Reis 24. Para destruir Judá, o Senhor Deus fez conforme tinha dito pelos seus servos, os profetas, isto é, ele mandou contra Jeoaquim bandos armados de babilônios, sírios, moabitas e amonitas. Isso aconteceu com Judá por ordem do Senhor, para expulsar o povo de Judá da sua presença, por causa de todos os pecados que o rei Manassés havia cometido. Ou seja, igreja, Deus não perdoou o pecado de Manassés. Às vezes as pessoas falam, Deus vai me perdoar. Quando Manassés estava reinando, igreja, no meio do seu reinado, ele foi levado cativo pelos assírios, com ganchos, escravo pelos assírios. Só que lá na Síria ele se arrepende, ele chora e pede para que Deus venha perdoar ele. Isso aí é o rei Manassés, filho de Ezequias, igreja. Ou seja, 5 gerações, a qual eu estou estudando aqui com vocês. Olha como que é importante, igreja, uma mãe buscar pelo seu filho, um pai buscar pelo seu filho, a mãe, a esposa pelo seu marido, ou o marido pela sua esposa. São 5 gerações. Israel, ela é exterminada. Deus leva todo o povo de Israel para a Babilônia por um período de 70 anos. Só que Deus levantou o profeta Isaías bem antes, no final da morte do primeiro rei, onde ia vir a profecia, que era esse rei Uzias, e falou para ele, daqui 65 anos, Israel não vai existir mais, não vai ser mais nação, vai ser levado para a Babilônia, vai ser cativo, vai ser empregado dos outros. Deus usa Isaías para profetizar o que ia falar lá na frente, ou seja, Deus sabe o que vai acontecer lá na frente. Comigo, com você, com o seu filho, já está tudo feito, Deus sabe de todas as coisas, mas Deus também sabe, igreja, aquele que vai se converter. O rei Manassés na Bíblia é o pior rei da história, só que porque ele é o rei que mais reinou, 55 anos, porque no final da vida dele ele se arrepende, ele faz uma oração, ele está preso cativo, igreja, ele era rei de Judá, a Síria vem e invade Judá, leva ele para a Síria, lá com ganchos, preso, com correntes, ele chora, pede perdão por todas aquelas imagens que ele colocou no templo, pede perdão para Deus, Deus perdoa, traz ele de volta para Judá, ele volta a ser rei de Judá, ele volta a ser rei, porém, quando Manassés morre, quem fica no lugar dele? O filho dele, que vai ser Josias, que vai ser um rei que vai revolucionar, que vai fazer a, como chama, amor? Aquela, a ceia? Não é ceia que fala. É, a festa da Páscoa, a igreja, me perdoa. O rei Josias vai celebrar a festa da Páscoa, vai ser um rei maravilhoso. Mas depois que os filhos de Josias vêm, que nasce, que Josias morre, vem os outros filhos dele, igreja, Israel está tomado pelo rei do Egito, e depois vem o rei da Babilônia e invade Israel. Israel acabou ali, por 70 anos é preso. Mas Deus levanta o profeta Isaías para falar que vai ficar um toco. E esse toco é o quê? É a volta do povo de Deus depois de 70 anos, porque Deus é um Deus de misericórdia, igreja. Mas às vezes você me pergunta, mas por que uns morrem antes e outros morrem depois? Porque, igreja, esse estudo já estava preparado. Deus deixou Manassés reinar 55 anos, porque Deus sabia que Manassés, apesar que Israel seria tomado, igreja, pelos babilônios, Deus sabia que o rei Manassés, que foi o pior rei, ia ter a sua alma salva. Deus sabia, igreja, que Deus iria salvar a alma, que Manassés iria se salvar, né, igreja? Porque nós não temos o poder de nos salvar, né?
temos o poder de nos redimir dos nossos pecados, se arrepender, para que Deus nos salve. Nós temos o poder de se arrepender, ou seja, é a nossa livre escolha, o livre-arbítrio, de se arrepender do seu pecado, para que você não sofra o dano da segunda morte, igreja. E Deus usa o profeta Isaías para pregoar que Jesus, que o Messias, iria vir para salvar a nação de Israel, igreja. Deus ia usar o profeta Isaías para falar com aquela nação. E hoje, nos dias de hoje, Deus usa o pastor, o pregador, o preleitor, o anjo de Deus, o evangelista, a boca de Deus, para poder apregoar para as pessoas. E o que Deus quer de nós? Que venhamos ter lábios puros. Ou seja, o que adianta você ficar pregando e falando que Jesus vai salvar a sua vida, mas na mesma hora essa boca aqui usa para falar mal do seu irmão, para fuxicar no WhatsApp, usa para fazer o mal. Então nós não temos que ter lábios impuros, igreja, nós temos que ter lábios puros. Lábios puros para profetizar que tem esperança, que o Messias veio, que o Senhor Deus veio para salvar aquele que se arrepende. Temos que profetizar que tem jeito. Para o pior homem, para a pior mulher da terra, tem jeito. Tem jeito para você. Deus pode te dar uma nova oportunidade. Então você tem que aproveitar a oportunidade que você tem de largar o pecado e se arrepender para que você venha herdar a salvação. Mas o que Deus exige do pregador, do pastor, do evangelista, do homem de Deus? Existe santidade nos lábios, como aconteceu com o profeta Isaías. Porque com que moral você sobe aqui no altar para falar mal do teu irmão? Com que moral você sobe aqui para praguejar que ele vai ser destruído, que não tem jeito para ele, não tem esperança para ele, se você tem lábios impuros? Temos que ter lábios puros, profetizar, aquele homem tem jeito, aquela mulher tem jeito, tem esperança para você, oh, alamacanta. Temos que ser Isaías no dia de hoje, pregoar para arrependimento, mas pregoar que essa pessoa tem esperança para ela, tem esperança para mim, tem esperança para você, tem esperança para a nossa casa, tem esperança para a nossa geração, tem esperança para a nossa família, igreja. Porque Deus levantou um profeta Isaías por uma geração de 4 reis, que eram pai, filho, neto e bisneto. Deus vai levantar um pastor, um pregador, um evangelista para falar com você, para falar com o seu filho, para falar com o seu neto, para falar com o seu bisneto. Deus, ele vai levantar um homem de Deus para poder tentar salvar a tua alma. Mas cabe a você parar com o pecado, parar com a vida errada, com o erro, com o engano, com a mentira, com o roubo, com o adultério, com a fornicação, com tudo aquilo que tira você da presença de Deus. Porque o fim do reinado daqueles reis chegou, um dia eles morreram. Todos eles morreram. O único que está vivo é Jesus. O único rei que veio e que vai voltar é Jesus. Todos os reis morreram, estão dormindo. Não importa se reinou 50 anos, 52, 55, 40, 20, 3 meses. Tem rei que reinou 3 meses. Reinou só 3 meses. Não importa o tempo que você vai viver aqui na terra, igreja. É isso que Deus está querendo dizer para você nessa tarde. Mas Ele já sabe quem vai aceitar Jesus Cristo. Ele sabe aquele que vai ter um momento com Deus. A irmã fez uma pergunta para mim. Por que esse morreu e o outro não? O outro estava na frente e não morreu. Porque tem propósito. Deus está dando oportunidade daquela alma se converter. Deus está dando chance para aquele homem se converter. Deus é um Deus longânimo. Deus não tem prazer na morte do perverso, a Bíblia vai dizer. Deus, ele dá oportunidade, mas tudo já está feito. Deus sabe se vai ou se não vai. Mas cabe a mim e a você se arrepender e aproveitar, igreja, a oportunidade que Ele nos dá
de se converter do nosso mau caminho, para que venhamos herdar a salvação. Não importa se você vai viver 3 meses ou 55 anos, importa que você vai morrer e vai ser salvo. Não importa se você vai ser rei 55 anos. Hoje você não vai ser rei, mas vai viver. Não importa se você vai viver 55 anos. Importa que você um dia vai morrer e vai com ele. Não importa se você vai morrer e vai viver 3 meses. Ah, nasci, 3 meses morri, mas está salvo. Por isso que criança tem a salvação da sua alma. A criança não tem consciência do pecado. Ela nasce em pecado, mas ela não tem consciência. Ou seja, ela também não praticou o pecado. Porque o bebê, ela não praticou o pecado. Ela nasce no pecado, mas ela não praticou o pecado. Por isso que ela é salva. Mas nós que já somos grandes, somos adultos, que já pecamos, já erramos, já falhamos, é a hora de tomar juízo, se arrepender, se batizar nas águas, porque aquele que não se batizar não será salvo, igreja. Isso aí é obediência, o batismo é obediência. A pessoa ela vai ficar na igreja anos e anos e ela fala, eu não quero ser crente agora. Eu amo Jesus, Jesus é lindo, mas eu não quero compromisso com ele. Eu não vou batizar porque para batizar tem que ter compromisso. Eu não quero. Essa aí pessoa não vai ser salva. A pessoa ela tem que ter o compromisso de se batizar nas águas e a purificação com o fogo. É o fogo de Deus que vai purificando aquela pessoa, que é o Espírito Santo. Por isso que Deus batiza com fogo, igreja, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele ora por nós com gemidos inexprimíveis. Ele ora porque nós não sabemos orar como convém. Então, a obrigação da pessoa que aceitou Jesus é batizar nas águas. Eu não entendo porque que a pessoa não quer batizar. Eu não vou batizar porque eu vou dançar mais um pouquinho de forró. Eu não vou batizar ainda porque eu vou mais tomar um gole de cerveja. Eu não vou batizar porque eu ainda tenho isso para largar. Tá, você não vai batizar, só que se você morrer agora, você não vai ser salvo. Você não quer compromisso, você não quer parar com aquilo que você sabe que é errado, então não vai ser salvo. O profeta Isaías veio a pregoar, se arrepende, ele mudou o jeito dele de pregar. Ele pregava, pra você não tem jeito. Você morrer, você está lascada, acabou pra você, não tem jeito. Depois do capítulo 6, Deus unge a boca de Isaías para falar, prega direito. Tem jeito, tem salvação, o Messias vai vir, Jesus Cristo vai vir, vai dar oportunidade dessa pessoa se salvar. Prega direito, tem salvação, tem jeito, se a pessoa se arrepender, tem jeito, prega direito. Deus vem corrigir o profeta. Deus está te corrigindo, se arrependa. Se batiza nas águas, tenha compromisso com Deus. Larga o pecado, larga esse mundo de vez e fala, eu vou ser crente. Eu não vou ter vergonha de ser crente. Eu vou usar meu vestido, minha saia, eu vou pegar minha Bíblia, vou pôr debaixo do braço e vou dar glória a Deus e vou falar, eu sirvo Jesus Cristo, eu vou sair pregando. E ainda que você esteja com calça, mas desde que não venha estar mostrando suas partes íntimas, as pessoas olhar para você e ver que você é uma mulher de Deus. Temos igreja que dá testemunho aonde formos. E você tem a oportunidade de se salvar, amém? Então é isso que Deus quer de cada um de nós. E eu vou encerrando a palavra aqui, que você venha a ser um Isaías, amém? Tenha os lábios purificados, a sua mente renovada. E que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus, amém? Eu agradeço a minha oportunidade.